Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, dia 14 de dezembro, nós vamos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 27. O Evangelho de hoje, Jesus ali, ele é interrogado pelas autoridades da época, que perguntam para ele com que autoridade faz essas coisas. Quem te deu tal autoridade? Vendo na pessoa de Jesus tudo aquilo que ele fazia ali, então as autoridades da época, elas não compreendiam e queriam então estar ali como criticando Jesus, não aceitando a pessoa dele, fazendo aquilo que estava fazendo. As mais altas autoridades não reconhecem a pessoa de Jesus, a autoridade de ensinar que Jesus tem, a autoridade de guiar o povo. Eles não admitem que ele fosse um enviado de Deus, tanto mais que contestava muitas coisas que eles próprios ali ensinavam. Então Jesus, no momento que ele é questionado, Jesus então faz a pergunta para eles: de onde vem o batismo? De João? Do céu ou dos homens? E aí eles ficam sem resposta, porque ficaram então ali pegos de surpresa nesse sentido, imaginando que não temos resposta. Se dissermos que é do céu, ele dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. E eles então não responderam, dizendo então para Jesus: não sabemos. E aí então Jesus, não tendo a resposta deles, Jesus também fala para eles: eu também não vos darei com que a autoridade, não vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Então ali a mensagem do Evangelho de hoje, Jesus é várias vezes provocado a dizer com que autoridade operava fazendo bem. E hoje, então, perguntando ali para ele, ele vem mostrando para que aqueles que querem o criticar, que possam parar e perceber e procurem então, em vez de criticar, reconhecer nele que ele é o Filho de Deus, o Salvador, ele tem poder, e aí por isso que acontecem grandiosas coisas, porque ele é o Filho de Deus, o Salvador, que tem autoridade para fazer aquilo que o Pai deu para ele como missão. Então, o Evangelho de hoje ensina para nós, para que nós não tenhamos às vezes atitude assim, ficarmos também interrogando a Deus por isso, por aquilo. Na nossa vida às vezes acontece alguma coisa e ficamos questionando a Deus, se lamentando para Deus, o porquê isso, porquê aquilo, Senhor, e aí acabamos então não tirando conclusão nenhuma. Então, a partir do momento em que eu sei mais viver no silêncio, diante das coisas que acontecem ali comigo, eu sei silenciar e procuro, por meio da minha oração, estar em comunhão com Deus e estar percebendo o que aquilo quer dizer para mim. Isso me ajudará para que eu mostre a Deus o carinho e respeito para com Ele, não querendo me lamentar, não querendo dizer que isso não pode acontecer, tal, enfim. Então, o Evangelho ensina para nós, para que sejamos sempre ali, cristãos do bem, mostremos o carinho e o respeito para com Deus e não fiquemos duvidando, criticando e cobrando dele, mas deixemos que ele nos conduza, nos faça ali aquilo que ele tem para fazer, e como ele nos ama, sempre fará aquilo que é de melhor. Então, que possamos cultivar uma espiritualidade sempre fiel e perseverante, e não ter uma atitude como lá das autoridades da época, que por não acreditar, queria achar meios de criticar Jesus, mas ficam sempre ali no vazio, porque não conseguem atingir, chegar no objetivo deles.
Então Jesus mostra que para aqueles que são humildes, simples, confiam nele, esses verão então, compreenderão o porquê que ele faz isso, faz aquilo. Então, que assim a palavra de Deus nos dê sabedoria e bom discernimento para sermos sempre verdadeiros filhos e filhas amados de Deus e possamos aprender a sermos então mais atenciosos e deixar que o silêncio, o tempo nos fale por vezes e não fiquemos querendo questionar a Deus de coisas que não cabe a nós, mas deixar que Ele fale para nós e assim é que seremos então mais fiel para com o Senhor, mostrando carinho e respeito, levando vida com dignidade e não tendo ali o mal de querer ser uma autoridade lá da época que quer saber de tudo e questiona tudo e acaba então não seguindo fielmente, não sendo fiel para com Deus, porque quer ser uma pedra no caminho ali do Senhor. Então, que Deus nos dê bom discernimento, sabedoria para podermos então compreender e saber até que ponto podemos chegar em cada coisa e não deixar que às vezes imaginemos que podemos tudo e queremos também saber de tudo, enfim. Então todo cuidado no dia a dia para sermos mais atenciosos e fiel para com o Senhor e merecedores de todas as graças e bênçãos e compreenderemos com certeza melhor as coisas que se passam a partir do momento em que deixamos que o Senhor nos conduza, nos tome pela mão e caminhemos atentamente com Ele, com amor e com carinho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Fiquem todos com Deus.